Pronto, boa noite, sou a doutora Camila, sou R1 do Hospital São Lucas, Rede Dó. Vou apresentar hoje um caso clínico de uma paciente no HU, seguida pela clínica médica, uma paciente de 19 anos, sopro cardíaco, massa intricúspide e hipertensão pulmonar. Bom, na identificação, uma paciente sexo feminino, 19 anos, natural de Estância. Ela é proveniente de Riachão do Dantas, da zona rural, povoado Carrasco, parda, casada, de antecedentes. Ela tem relato de aborto provocado, mais de um, até de acordo com a acompanhante. Um parto normal, uma gestação sem intercorrências, parto também sem intercorrências. A criança hoje tem 3 anos, saudável. Ela nega qualquer comorbidade ou uso de medicação contínua. É uma paciente que, de condição social precária, tem até relato de fome. Ela chega com uma queixa principal de inchaço nas pernas, que iniciou um quadro de anasarca associada a taquipneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e dispneia aos esforços, desde o dia 22 de junho. Na verdade, os sinais e sintomas foram aparecendo aos poucos, de maneira insidiosa, e evoluíram com a piora importante no dia 22/6 e com a piora maior ainda até o dia 6. Então, ela procurou o atendimento na UPA de Riachão do Dantas, nesse dia, no dia 6 de julho, e nesse dia mesmo, ela foi encaminhada para o Hospital Universitário de Lagarto, para compensação clínica e investigação etiológica. Deu entrada nesse serviço no Hospital Regional de Lagarto, o universitário, no dia 6/7/2022, com uma pressão arterial de 108/73, taquicárdica, taquipneica, saturando bem o ambiente febril nesse momento. Uma ausculta com crépitos basais, e essas informações foram retiradas do prontuário do Hospital Universitário de Lagarto. Ela tinha um ritmo cardíaco regular, com um sopro panfocal, de acordo com o prontuário, e um edema de membros inferiores 4 em 4 cruzes. Ela chega com esses exames, né, são os exames admissionais de Lagarto, que demonstram a anemia hipomicro, com a reticulocitose e um cúmbis direto positivo, um sumário que tem proteínas, tem uma proteinúria de 1 cruz, uma TC de tórax do mesmo dia, do 6 de julho, na admissão mesmo, que mostra derrame pleural e derrame pericárdico, e um ultrassom de abdômen do outro dia com hepatosplenomegalia, com ascite leve e com sinais de nefropatia. Então, na evolução clínica, né, diante desse quadro de anasarca mais dispneia, com um laboratório demonstrando anemia importante, com sinais de hemólise, reticulócitos aumentados, com bisdireto possível, LDH aumentado, hematura e proteinúria em sumário, derrame pleural, pericárdico, ascite e o hepatosplenomegalia, foi levantada a hipótese lá em Lagarto, no Hospital Universitário, de lúpus mais nefrite lúpica. E foi optado por iniciar a antibiótico-terapia 3 dias depois. Cursou com uma pulsoterapia, metilpred, de 1 grama por dia durante 3 dias. Foi feito um concentrado de hemácia e foi optado por transferir para o Hospital Universitário de Aracaju para avaliação da reumatologia e a dosagem dos marcadores mais específicos. Na admissão no Hospital Universitário, então ela entrou no dia 6 em Lagarto, foi transferida para o Hospital Universitário de Aracaju no dia 11, onde foi admitida com um exame físico parecido, ainda taquicárdica, ainda taquipneica. É uma paciente lúcida, orientada, mas com a comunicação bem pouca, acreditamos que por conta da condição social, muito tímida, hipocorada, 2 cruzes em 4, emagrecida. E o que chama a atenção no exame dela, da nossa admissão, é uma paciente com ritmo cardíaco regular, tinha presença de extrasístoles e um sopro regurgitativo pancardíaco 6 em 6, mais audível em borda external esquerda, ali pelo 3º, 4º e 5º espaço intercostal. Ela tem um abdômen globoso, distendido, um fígado palpável, extremidades ainda com edema. Ela tem um edema assimétrico, que chamou atenção na admissão, mas a princípio ficou com uma assimetria talvez posicional. O laboratório do dia 11 veio com sorologias negativas. Epa, tá errado. O eletro, ele demonstra um ritmo atrial ectópico,
um distúrbio do ramo de condução direito, parece ter uma repolarização precoce, não tem sobrecargas de câmaras nesse eletro. A radiografia de tórax parece ter, chama atenção, no caso, uma congestão pulmonar e uma sobrecarga de câmaras, principalmente, chama atenção, assim, a direita, a alteração da ponta do coração, do ápice. E aí, ela foi admitida no dia 11, foi solicitado um ecotrans torácico, logo na admissão, foi realizado no dia 12, um transtorácico, onde foi vista não tá rodando o vídeo, isso aqui, peraí, aqui. Então, esse eco, ele demonstra uma massa em tricúspide e em VD, né? O laudo, eu vou passando e vou... Aqui mais detalhado, no mesmo local, ali em região de tricúspide, na face atrial, tem uma massa barra vegetação. Esse vídeo ficou um pouco melhor, onde mostra que tem uma massa em VD e outra mais perto da válvula tricúspide. E aí o laudo do ecotranstorácico, nessa parte eu chamo a atenção para uma fração de ejeção preservada, um átrio direito de dimensões, um átrio direito dilatado, e ventre cúspide, foi visualizada a imagem de massa aderida à face atrial dos folhetos da válvula tricúspide móvel, hiperecogênica, medindo 1,3 por 0,6 centímetros, sugestiva de vegetação. E aí ela sugere uma complementação com o ecotransesofágico, ela diz que não dá para avaliar a contiguidade entre uma imagem e a outra, no caso do VD, e a mais próxima de válvula tricúspide. E aí vem com refluxo tricúspide de grau importante, uma PSAP, né, uma pressão sistólica arterial estimada em 62. Então, o laudo vem com a conclusão de uma insuficiência tricúspide de grau importante, uma hipertensão arterial pulmonar e uma imagem de massa em válvula tricúspide, interrogado vegetação. Então, a gente colocou, assim, a partir daí desses exames, desse quadro clínico, dessa anamnese, quais as hipóteses iniciais? Então, nós temos uma síndrome demigênica, né, uma IC descompensada, com uma insuficiência tricúspide e uma hipertensão pulmonar. Está em negrito e associada àquela interrogação ali embaixo, porque a gente questionou. Por que dessa hipertensão pulmonar ao certo, né? Vem também, nesses exames, evidenciado uma massa em VD, átrio direito, barra tricúspide, não sabe exatamente a localização, a que ela está aderida e se é apenas uma massa, e aí nós levantamos a hipótese, na endocardite infecciosa, não infecciosa, né, no caso da Liebman-Sachs, um trombo infectado, um mixoma por ser em face atrial, e lúpus como uma das hipóteses diagnósticas, já que ela veio com essa hipótese lá do lagarto e apresenta esse quadro. Então, foi complementado com o ecotransesofágico, e nisso, na admissão, também preciso falar que foi solicitado todos os marcadores reumatológicos na busca de uma causa, na confirmação ou exclusão do lúpus. O ecotransesofágico confirma o posicionamento da massa entre cúspide. Aqui também, aqui é uma foto. Aqui é outra foto também delimitando a massa, demonstrando a massa em VD. E aqui uma novidade que foi visto nesse ecotransesofágico, uma CIV perimembranosa de um tamanho de 0,4. Então, o laudo do ecocardiograma transesofágico chama a atenção estruturas hiperecogênicas imóveis aderidas ao aparelho subvalvar tricuspídeo e a cúspide septal, e ele interroga Liebman-Sachs, com um prolapso da cúspide septal para o interior do VD, juntamente com corda tendínea rota. Ele traz também uma pressão sistólica em artéria pulmonar estimada em 68, e uma presença de um shunt esquerda-direita ao nível do septo membranoso, medindo 0,4 no seu diâmetro crânio-caudal.
Então, assim, vem com ainda com uma função sistólica preservada, o ventrículo esquerdo não tem uma disfunção, mas tem um aumento dos volumes arteriais direito e esquerdo de grau importante, uma hipertensão arterial pulmonar de grau importante, presença de imagens compatíveis com vegetações endocárdicas, ele coloca nessas vegetações endocárdicas, ele nomeia de Liebman-Sachs, em valva tricúspide, seu aparelho subvalvar, e a presença da comunicação interventricular do tipo perimembranosa. Então, essa paciente, após esses 2 exames, a visualização da CIV, ela evolui no dia seguinte, ou 2 dias depois, mais ou menos, com uma pré-cardialgia, com uma dor em membro inferior direito, uma taquipneia. E aí, na dosagem dos exames laboratoriais, vem com um dedímero de 764. Como dito anteriormente, ela tinha um edema assimétrico associado a uma taquipneia, uma paciente que tem uma hipertensão pulmonar. Então, foi solicitado um ultrassom, um scan de membros inferiores, veio com ausência de sinais de TVP. E nessa ocasião também foi solicitada uma angiotomografia de tórax. Falando um pouco da evolução, após esse exame do dia 15, foi discutido com infectologia sobre a vegetação, se poderia ser infecciosa ou não infecciosa. A paciente teve um episódio isolado de febre lá em Lagarto, mas depois não manteve. Depois, ela evoluiu sem febre. Mas mesmo assim, em discussão com a infectologia, foi optado por iniciar uma antibiótico-terapia com oxacilina e gentamicina, apesar de hemoculturas, 2 amostras negativas. A cardiologia também avaliou, optou-se por iniciar Clexane com a suspeita de ser um trombo, aquela massa, ser um trombo infectado. E no dia 16 de julho, ela evoluiu com febre, com tosse, depois mesmo de ser iniciado esse antibiótico, e veio com RT-PCR COVID positivo, mas ela evoluiu com melhora clínica, não houve piora respiratória após o RT-PCR. A título de investigação também, já que ela tinha aquele eletro com ritmo atrial ectópico, com rota de 24 horas, com um ritmo sinusal intercalado com períodos de ritmo ectópico atrial, tinha os marcadores reumatológicos, como eu falei, veio com um FAN negativo, né, um FAN não reagente, o que exclui para a gente o lúpus, e vem com a anticardiolipina, IgM, com forte reatividade, e um anticoagulante lúpico reagente. A título de excluir outras comorbidades, já que ela tinha hepatomegalia, foi solicitado Catucates e RK39, que vieram negativos. No dia 25 de julho, 9 dias após o início da antibiótico-terapia, foi repetido o eco transtorácico, e a paciente já tinha evoluído com uma melhora após o início do antibiótico, diurético-terapia, ela evoluiu com a melhora clínica, com a melhora da congestão, melhora ventilatória, e aí o eco transtorácico do dia 25 vem com a redução considerável das vegetações. Elas não sumiram, mas de acordo com o laudo, ela vem com uma ausência de vegetações endocárdicas maior que 2. Chama atenção também, esse laudo quantificou, no caso, fez uma relação QPQS de 1,6 e reforçou a presença da comunicação interventricular do tipo perimembranoso com repercussão hemodinâmica, no caso, um shunt esquerda-direita. Como eu tinha mencionado anteriormente, no dia 25, ela realizou uma TC de tórax, uma angio-TC, por conta da taquipneia, taquicardia, uma paciente que tinha uma vegetação com risco grande de embolização, já que é intricúspide. E o laudo traz uma amputação de ramos arteriais segmentares posteriores dos lobos inferiores, pulmão bilateral, provavelmente secundária a trombo. Então, veio um exame positivo para TEP e ele mostra áreas de consolidações sugestivas de áreas de infarto. Então, só fazendo um apanhado dos exames e o que esses exames evidenciaram, ela tem um eco transtorácico do dia 12 de julho, com a vegetação intricúspide e uma insuficiência tricúspide importante, um eco transesofágico do dia 15 de julho, com a hipertensão pulmonar, uma CIV
e a massa entre cúspide, né, uma sugestiva de vegetação. Uma angio-TC do dia 25 de julho com um TEP bilateral, ela vem com marcadores imunológicos, um FAN negativo, anticoagulante lúpico possível e anticardiolipina também fortemente reativo, um Doppler venoso de membros inferiores negativo para, não é TEP, perdão, TVP, e um eco transtorácico de 25 de julho com ausência de vegetações, mas na verdade maior que 2, ou seja, já teve uma diminuição considerável. Então, atualizamos a lista de problemas dessa paciente, no caso, nossa paciente, sexo feminino, 19 anos, com um SAF provável, um TEP confirmado, né, com seus marcadores sugestivos. Um SAF provável porque esses marcadores, eles têm que ser repetidos, eles devem ter uma segunda dosagem. Endocardite infecciosa ou Liebman-Sachs, o que chama a atenção mais por conta de ser uma endocardite infecciosa, por conta da redução dessas vegetações a partir do momento que iniciou a antibiótico terapia, o que nos deixa questionando também se essa vegetação embolizou e se o TEP é decorrente dessa embolização, dessa massa, dessa vegetação. Uma CIV perimembranosa de 0,4, o que, de acordo com os guidelines, é uma CIV pequena, no caso de extensão. Uma hipertensão pulmonar, um PSAP de 68, uma IC, tanto de câmaras direitas quanto esquerda, ela chegou com edema e também com dispneia, uma insuficiência tricúspide importante, uma hepatosplenomegalia, ela veio com VDRL 1/256, que pode ser uma reação cruzada ou um machado. Ficaram questionamentos importantes lá na nossa discussão de qual seria o tratamento de eleição para a hipertensão pulmonar nesse caso, qual a sensibilidade e especificidade do ecocardiograma para Liebman-Sachs e para HP. TEP foi embolização da vegetação, é um TEP crônico. A proteinúria ela é explicada por essa doença reumatológica diagnosticada. Qual o impacto da condição social desta paciente na conduta terapêutica a ser adotada? E tal paciente, ela é elegível para fechamento de CIV? Então, a conduta. O paciente finalizou a antibiótico terapia, evoluiu com melhora clínica sustentada, mantendo-se eupneica, sem febre, a IC resolvida, foi anticoagulada com Marevan por conta do SAF, saiu com INR na faixa, ela recebeu alta hospitalar no dia 19 de agosto de 2022, com encaminhamento para cardiologia, ambulatório de INR, encaminhamento para reumatologia, encaminhamento para pneumologia. E aí ficou o nosso questionamento, né? Avaliar de maneira multidisciplinar o tratamento definitivo ambulatorialmente. Então, a partir daí é que eu vou falar mais de alguns temas relevantes para a discussão desse caso. Então, hipertensão pulmonar, eu vi na história, no caso, numa epidemiologia, assim, no histórico dessa doença, que ela foi começada a ser estudada na década de 50, 60, na Áustria e Alemanha, quando drogas inibidoras de apetite começaram a ser utilizadas e criou-se uma pandemia, uma epidemia, na verdade, de hipertensão pulmonar. Essas drogas levavam à hipertensão pulmonar e depois que suspendeu essa droga, a prevalência dessa doença mudou. Então, como definição, é uma desordem fisiopatológica que pode envolver múltiplas condições clínicas e pode estar associada a uma variedade de doenças cardiovasculares e respiratórias, ou as duas juntas, e como definição, ela para ser uma hipertensão pulmonar, tem que ter uma pressão média da artéria pulmonar de 20 milímetros de mercúrio no cateterismo cardíaco direito em repouso, e isso é uma atualização da nova diretriz de 2022, que saiu há 2, 3 dias, que na diretriz anterior era uma pressão média de 25. Ele traz também que a hipertensão pulmonar é um marcador de gravidade em qualquer doença de base, se a hipertensão pulmonar acontece secundariamente a essa doença de base. Fala que a fisiopatologia primordial é não mais, como se acreditava antes, de uma vasoconstricção vascular. Apenas ele fala que há uma vasoconstricção com consequente obstrução, uma oclusão daquele vaso, sim, mas é muito mais uma doença de proliferação vascular, com prostaciclinas e óxido nítrico envolvido. Então, na fisiopatologia, nós temos a classificação de pré e pós-capilar, e essas variáveis aqui, essas características hemodinâmicas, elas foram atualizadas agora, né, como eu falei, há 2 dias, e ela vem com uma definição de pré-capilar, aquela
aquela que tem uma pressão de oclusão da artéria pulmonar que reflete a pressão do átrio esquerdo como uma pré-capilar, se ela tiver diminuída, e pós-capilar, se ela tiver aumentada. Outra coisa que foi alterada também foi o valor conceitual, né, da resistência vascular pulmonar, que antes era de 3 unidades ULT, e agora maior que 2 ou menor que 2. Então, nós temos a pré-capilar, normalmente a primária, né, as questões pulmonares, e a pós-capilar, normalmente associada a outras doenças e também a cardiopatia esquerda. Então, por isso, a importância da classificação da hipertensão pulmonar, a importância, ela diz respeito para a questão não apenas didática, mas também a fim de definir terapia. Então, nós temos 5 tipos de hipertensão pulmonar, onde é tipo 1, hipertensão arterial pulmonar, que antes era falada como primária, só que não mais se utiliza esse termo, porque todas as outras entidades ficariam em um subgrupo de secundária, e aí seria um grupo muito heterogêneo. Então, agora nós temos 5 tipos: hipertensão arterial pulmonar, que é idiopática, familiar, relacionada à droga, a hipertensão tipo 2, que é a hipertensão venosa pulmonar, que é associada, pós-capilar, é associada à cardiopatia de câmaras esquerdas, valvopatia esquerda. Do tipo 3, hipertensão pulmonar associada à pneumopatia, a doenças do parênquima pulmonar. Do tipo 4, hipertensão pulmonar devido a doença embólica, trombótica crônica, como no TEP crônico. E a miscelânea, por exemplo, a sarcoidose, que é uma doença que ela pode ter hipertensão pulmonar por diversas fisiopatologias. Então, no caso, pode ser um acometimento do parênquima, do ventrículo, da vasculatura, uma adenopatia com compressão extrínseca. Então, por isso que essas doenças abaixo, elas ficam na miscelânea, porque elas não sabem exatamente qual a fisiopatologia que causa essa hipertensão pulmonar. Então, como diagnóstico, ele traz que o ecocardiograma é um método não invasivo para iniciar a investigação, mas ele frisa, ele destaca que o eco não fecha diagnóstico de hipertensão pulmonar, já que o eco pega a medida da PSAP, né, é uma estimativa, através da regurgitação tricúspide, então calcula-se o gradiente pela tricúspide, com essa equação de Bernoulli, soma-se o gradiente com as pressões de átrio direito. Essa pressão de átrio direito também é uma estimativa pelo colabamento expiratório da cava inferior, e nisso a soma da UPSAP, então, que dá um valor muito variável. O eco também, ele chama atenção que não devemos só nos apegar ao valor da PSAP, mas também aos dados indiretos que o eco pode nos demonstrar, como uma IC com fração de ejeção preservada, disfunção ventricular esquerda, o movimento paradoxal do septo interventricular, aumento das câmaras esquerdas, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Outra coisa que chama-se atenção é a pergunta: a disfunção de VD, porque isso vai definir a conduta. Então, tendo a disfunção do IVD, você tem que tratar a hipertensão pulmonar com a especialidade, a hipertensão. Assim, eles falam que tem que ser um tratamento específico para hipertensão pulmonar. Se não há disfunção de IVD, ele fala que você tem que tratar a doença de base. Então, no caso, a IC, a pneumopatia, otimizar esse tipo de tratamento, que aí você vai estar indiretamente tratando a hipertensão pulmonar. E, a fim disso, também você vai fazer outros exames, a TC de tórax, para avaliar se há ou não doença de parênquima, buscando excluir ou classificá-los entre o tipo 2, 3, 4. E aí ele fala que o diagnóstico se dá pelo cateterismo de câmaras direitas, né? Você tem a pressão da artéria pulmonar através do cateterismo de câmaras direitas. E ele fala que é importante no caso da possibilidade, quando você tem um paciente com possibilidade de intervenção. Então, aqui eu trouxe umas medidas hemodinâmicas obtidas durante o cateterismo cardíaco direito, onde ele traz, são pressões mais detalhadas e mais específicas, não são estimativas. E aí, sobre o tratamento da hipertensão pulmonar, como eu falei anteriormente, é de acordo com cada tipo. O tipo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar, é aquele grupo que se beneficia de medicações específicas. Então, é aquele paciente que ele se beneficiaria dos análogos das prostacyclinas, o iloprost, o ambrisentan, o sildenafil, o tadalafila. O tipo 2, que é o associado a cardiopatias, a IC, por exemplo, eu coloquei em cada entidade um protótipo, no caso desse grupo, seria o tratamento beta-bloqueador, diurético e ECA, você tentar tratar essa entidade. Tipo 3, um DPOC, uma bronquiectasia, uma doença de parênquima, seria tratar também
o tratamento específico. Tipo 4, associada a causas trombóticas, como no TEP crônico, uma tromboendarterectomia seria uma possibilidade, e o tipo 5, como ele é multifatorial, ainda não há muitas evidências de como deveria se tratar. Outra entidade que eu vim falar, que no caso tem relação com o nosso caso, é o TEP crônico, que tem por definição doença pulmonar tromboembólica crônica, com pacientes sintomáticos, com defeitos de perfusão incompatíveis na varredura, ventilação, perfusão e com sinais de coágulos fibróticos organizados e crônicos, após pelo menos 3 meses de anticoagulação terapêutica. Então, para você ter uma hipertensão pulmonar associada a um TEP crônico, você tem que ter confirmação invasiva da hipertensão pulmonar, uma evidência de tromboembolismo pulmonar crônico, e o diagnóstico só pode ser confirmado após pelo menos 3 meses de anticoagulação para você excluir que é algum trombo ou alguma oclusão aguda. Esse diagnóstico ele pode ser feito por cintilografia de inalação-perfusão, tomografia de dupla energia. E aqui eu trouxe, só para também ilustrar com relação ao nosso caso, que fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, tá ali, evento de tromboembolismo venoso prévio, 4,52, e anticorpos para síndrome antifosfolípide e anticoagulante lúpico, o que se enquadra no quadro da nossa paciente. O tratamento, ele pode ser, como eu já comentei, medicamentoso, ou ele pode ser cirúrgico. Falando agora sobre a CIV, que é um defeito do septo ventricular de 15 a 20%, que representa 15 a 20% das cardiopatias congênitas. Existem os tipos, né, de acordo com a anatomia, perimembranosa, muscular, subarterial. A mais comum é a perimembranosa, que inclusive é da nossa paciente, que é um tipo trabecular, pode ser de via de entrada ou via de saída. A fisiopatologia dessa CIV, ela depende da magnitude do shunt. No caso da nossa paciente, é uma CIV pequena, já que ela tem um diâmetro de 0,4, e depende do nível de resistência vascular pulmonar também, a CIV moderada, e grande quando é maior que 1 centímetro. A história natural das CIVs, a diretriz traz que a Souza. Oi, Camila. É porque passou, né, ali. Eu fiquei em dúvida se era eu que estava travado. Não, eu também fiquei em dúvida se queria ser comigo. Mas eu estou vendo que foi o Camila que caiu, né? Alô? Parou tudo aqui. Aqui também, é. Congelou mesmo. Mas eu acho que só o dela, não é isso? Foi. Isso. Acho que sim. Isso. Só do Camila. Será? Parou, Geodete, para você falar da CIV, tá vendo? Quando a conexão dela caiu. Já pode começar a explicar o slide aí, ó. Tentou falar com ela, Zé Augusto? Ela pede para ela sair e entrar de novo. Tô ligando para ela. Menor que... Oi? Camila? Oi? Camila? Eu acho que ela nem percebeu. Ô, Camila, você saiu do ar, viu? Uma síncope aqui, Camila. Uma síncope. Você teve aí um dropout. Talvez... A internet foi? Foi, quando você... Travou sua imagem, ficou travada na sua foto e não apareceu nada. Aí Volte, você estava falando das CIVs. Você falou dos tipos de CIVs. Volte aí um pouquinho. Certo. Tá uma CIVs. E você parou o compartilhamento também da tela. Tá, tô tentando. É mais para frente. Tá, vou passar. Aqui? Aí, foi. Aí. Mas vocês chegaram a ver a imagem? Não, pode. Eu acho que se você falou dos tipos, aí você ia. Estava terminando esse slide para começar o próximo. Tá bom. Não, eu estava falando da anatomia, né, dos diferentes tipos, perimembranosa, muscular e subarterial, que no caso tem essa imagem, a perimembranosa muscular, onde mostra que a perimembranosa é bem ali, rente, no caso, bem
do lado da válvula tricúspide, como é do caso da nossa paciente. A fisiopatologia depende da magnitude do shunt, então, no caso, depende do tamanho da CIV. A da nossa paciente... Camila, estamos sem ver a tela, tá bom? Não está compartilhada a sua tela. Espera aí. Aqui está aparecendo, Vitor. Está aparecendo, Laura, eu estou vendo. Tá? Então, no meu que não está. Eu também só estou vendo a imagem dela. Eu também. Eu vou compartilhar novamente. Para mim também não. Realmente no celular não está. Eu estou com dois times abertos. Eu estou aparecendo para alguém. Aqui está compartilhada. Agora aqui saiu, Camila. Compartilhada. Camila, nós estamos vendo só a sua imagem, pelo menos eu. Não estou vendo o slide. Pare de compartilhar e compartilhe de novo. Estou fazendo isso. Ela saiu, está entrando, olha, Camila. Agora. Compartilhando. Está mostrando? Agora está ok. Sim. Está sim. Pronto. Bom, então, falando novamente da comunicação interventricular, então, há um defeito do septo ventricular, que representa 15 a 20% das cardiopatias congênitas. Existem os tipos relacionados à anatomia mesmo, então, a perimembranosa, que é da nossa paciente, que é a mais comum, a muscular e a subarterial, que pode ser chamada de justa arterial também. A fisiopatologia da CIV depende da magnitude do shunt. No caso da nossa paciente, nós temos uma CIV pequena, né, um diâmetro de menos 0,5. A nossa paciente tem uma CIV de uma extensão de 0,4. E a história natural, normalmente, das CIVs, a maioria, ela tende a um fechamento espontâneo, principalmente as perimembranosas, é mais comum. Mas a da nossa paciente evoluiu, no caso, até os 19 anos, mantendo um shunt esquerda-direita. A hipertensão pulmonar, ela pode se instalar quando, no caso, há uma inversão do shunt para a direita e esquerda, o que geralmente ocorre na adolescência, gerando a síndrome de Eisenmenger com a sobrecarga das câmaras direitas. Então, aqui mostrando a anatomia da perimembranosa muscular. E aqui falando sobre a hipertensão arterial pulmonar, o shunt sistêmico, né, a síndrome de Eisenmenger, no caso, o estágio final, que tem um shunt direita e esquerda, e que leva a cianose, sintomas derivados da sobrecarga de ventrículo direito, de câmaras direitas, representa maior gravidade, né, o estágio final. Tem associada a pequenos e coincidentes defeitos septais. Hoje, inclusive, nós discutimos uma CIA que foi submetida a uma cirurgia de correção. No caso, era uma CIA menor que 2 centímetros, ela media 1,07. E aí, em quem julgar a operabilidade no caso dessa comunicação? Né, os pacientes com a síndrome, no caso, com a inversão do shunt, com a sobrecarga de câmaras direitas, as intervenções cirúrgicas ou percutâneas normalmente são contraindicadas. Nos pacientes com shunt sistêmico pulmonar predominante, é possível considerar o fechamento. Nos pacientes com defeitos pequenos, as intervenções cirúrgicas ou percutâneas provavelmente não vão fazer diferença nesses pacientes. E aí, os critérios de operabilidade. Então, uma recomendação classe 1, nível de evidência C, em pacientes com evidência de sobrecarga volumétrica de VE e sem hipertensão arterial pulmonar, no caso, sem alteração, né, da PSAP, o fechamento da CIV é recomendado, independentemente dos sintomas. Critérios de operabilidade, as recomendações com classe 1, nível de evidência B, adultos com CIV e evidência de sobrecarga volumétrica de VE, com shunts hemodinamicamente significativos, QPQS maior que 1,5, a nossa paciente tinha um QPQS de 1,6, eles deveriam submeter-se ao fechamento da CIV se a pressão sistólica da artéria pulmonar for menor que 50% da sistêmica, o que corresponde ao critério da nossa paciente. E aqui tem um fluxograma, né, do shunt esquerda-direita.
Então, você tem o shunt a partir da comunicação, se ele é esquerda-direita ou se é direita-esquerda, e a partir daí vão sendo definidas se vai ser possível ou não o fechamento. E nas hipóteses, no caso da nossa paciente, ficou assim, abre-se a discussão, né? A CIV provoca um turbilhonamento ali naquela região da tricúspide, o que provoca uma lesão endotelial e, a partir daí, gera uma insuficiência tricúspide. A doença reumatológica, SAF, é que aumenta a probabilidade de TEP, e daí é que vem uma hipertensão pulmonar. Uma paciente que vem com endocardite, de uma possível pneumonia, uma infecção pregressa, condições sociais e de higiene mais precárias, gerando uma insuficiência tricúspide e daí uma hipertensão pulmonar. Então, abre-se aí a discussão. Obrigada. Bem, parabéns, Camila. Um caso muito interessante, sem dúvida nenhuma, que suscita uma série de dúvidas e abre um campo grande aí para investigação. Camila, só uma dúvida que eu fiquei. Nenhum dos ecos mostrou aumento de ventrículo direito, porque a gente estava comentando até sobre propedêutica com o Lauro antes de iniciar, e se você olhar o raio-x de tórax dessa paciente, a borda esquerda é toda retificada. Então, é muito sugestivo de aumento de ventrículo direito. E nenhum dos laudos ali, eu procurei ver, tinha menção sobre isso, né? Se o ventrículo direito era aumentado. E tem uma insuficiência tricúspide grande, e insuficiência sobre carga volumétrica de ventrículo direito, então provavelmente ele tinha VD aumentado também. Só esse detalhe. Ele tem, assim, nas imagens tem sim, tem. Eu discuti esses ecos e tem sim aumento de VD. Eu vou procurar o eco que tem aqui. Não, é só um detalhe que vale a pena, que eu não sei se chamou a atenção de vocês, que o ventrículo direito, o raio-x de tórax é muito sugestivo de aumento de ventrículo direito. Não é? É meio retificado, né, Souza? Exatamente. Eu estou dizendo isso, é um detalhe importante que passou ali, não foi relatado na fase inicial. Eu acho que isso aqui vale a pena, assim, para todos aí que estão aí presentes, residentes, sobretudo, prestar atenção nesse detalhe. O transesofágico do dia 15, ele traz um VD aumentado de grau discreto. O átrio direito já vinha aumentado, inclusive do transtorácico, né, que eu tinha falado do átrio direito dilatado. O átrio direito no transesofágico vem aumentado de grau importante. Perfeito. Mas ele no laudo ele não traz a menção, não mesmo. Ele não traz o aumento dos volumes atriais. Eu vi que não traz. Lembrando que, na verdade, as próprias recomendações em relação à questão de aumento de câmara, discreto, moderado, importante, a gente não tem esse valor de partição, como a gente tem para câmaras esquerda. A gente tem valor de normalidade. Então, a esquerda tem normal até 34, moderado de 34 a 42, discreto 34 a 42, 42 a 48 moderado, acima de 48 importante. Então, a gente não tem, nas recomendações, valor de partição, de aumento discreto, aumento moderado, aumento importante. Termina sendo mais uma avaliação meio aqui subjetiva. Subjetiva. Eu concordo com a André que está falando. Certo? Na verdade, o que a gente tem é valor de normalidade. 27 para mulher, 32 para homem. É o volume do átrio direito. Agora, é discreto até tanto, é moderado até tanto? Não. Daí essa variabilidade. Eu peguei um caso meu no meio do caminho, e aí eu vi que num dos slides perguntou assim, qual a sensibilidade do eco para avaliação de hipertensão pulmonar? Exato. Eu não vi o primeiro eco. Lembrando que, se a IT é importante, fica como que uma câmara única. O átrio direito e o ventrículo direito. Então, você pode ter um IT importante, mas o ecocardiografista, quando ele tentar fazer aquele envelope para medir o gradiente AD, VD, ele vai encontrar um valor baixo. Então, talvez... Quanto que foi a pressão do átrio direito no primeiro eco? Não tem... Pressão de artéria pulmonar. Então, não tem, porque
Se a IT for importante, eu posso pegar um gradiente bem baixinho, AD, VD, e isso não afasta a ausência de hipertensão pulmonar. Funciona como uma câmara única. A IT é tão importante que não dá para... A equalização é rápida. Então, eu vou tentar estimar pressão média de pulmonar, pressão diastólica, final de pulmonar, pela insuficiência pulmonar. Alguns detalhes de eco, porque quando a gente fica em comparação, ecos comparativos, a gente se perde um pouco em relação a esses detalhes técnicos. Tem um eco também que mostrou ruptura de corda, não foi? Foi. Parece. A impressão, eu peguei meio que no meio do caminho, mas a impressão é a seguinte, tem uma CV, tem lesão em jato, né, Jodete? Dá para ter a lesão em jato. A lesão então, em jato, veja... Oi. Jodete, eu estou fazer aqui. Jodete, você fala, dê a posição, depois a gente quer ouvir o pneumologista Marcel, que deve estar com a gente aí, lá, né? Então. Eu concordo com a Andréa. Essa classificação discreta, moderada, sem quantificar, ela é muito subjetiva. A gente tem que partir do princípio, gente, que a gente está diante de uma paciente jovem, 19 anos, que tem uma doença de base. É uma paciente lúpica, de condição socioeconômica precária, que está com 6,4 de hemoglobina. A hemodinâmica dela já está mexida. Ela veio com insuficiência cardíaca, com hepatospleno, taquidispneia, etc. Eu considero o seguinte, essa CIV, ela é pequena, ela é 4 milímetros. Ela, teoricamente, não deveria repercutir. O shunt à esquerda-direita, a relação de fluxo pulmonar sistêmico é de 1,6, o QPQS, não é isso? E outra coisa, não foi medido o gradiente trans-IV, o gradiente VE-VD, para a gente ver o quanto que ela repercute. Eu vi que na análise do ventrículo direito, ela tem um TAPSE de 29 com um FAC de 46%. Ou seja, o ventrículo direito é bom. Tem dilatação de átrio direito, por quê? Se ela tem cavas normais, se ela tem septo interatrial íntegro. Então, eu diria que é uma CIV perimembranosa, né? Ela não mexe com a válvula aórtica, embora naquele corte longitudinal do ventrículo esquerdo, no primeiro EC, eu achei que a válvula aórtica ela é bastante espessada, porém não se fala se ela é trivalvular ou não. A gente tem que lembrar que CIV perimembranosa, CIV representa 20% de todas as cardiopatias congênitas. Ela pode vir associada ou isolada. E a perimembranosa já representa 70% das CIVs. Uma CIV de 4 milímetros numa jovem de 19 anos não justifica essa hipertensão pulmonar, do meu ponto de vista. Outra coisa também, a gente só tem a análise da pressão sistólica pelo refluxo tricúspide, que deu 68, borderline para importante, né? Então, não tem a relação, a resistência vascular pulmonar. Isso é essencial nessa paciente. Eu queria lembrar, talvez, Camila, agora no Congresso de ECO do mês passado, lá em São Paulo, eu assisti uma aula da doutora Vera Aiello. No próximo ano, a gente deve ter o CID-11. E a doutora Vera Aiello, ela foi convidada para participar de uma comissão internacional para rever algumas patologias. Então, deve sair já uma nova classificação de CIV. A CIV perimembranosa, ela passará a se chamar CIV central. E, na verdade, ela continua perimembranosa, ou seja, é aquela na porção mais fina do septo interventricular, que geralmente se situa ali junto da tricúspide ou na região subaórtica. É uma CIV, teoricamente, eu diria que ela não é a que mais se fecha espontaneamente, né? Mas, enfim, ela pode desamparar uma das válvulas da válvula aórtica e o paciente evoluir com insuficiência aórtica. Não é esse caso. Mas voltando para a classificação, a nova classificação, a CIV perimembranosa é uma CIV central, ela pode ter uma extensão para via de entrada ou via de saída, nesse caso não foi referido, me pareceu que não tem. Geralmente as que se estendem para via de entrada vêm associadas com síndromes genéticas. E vamos ter também as CIVs
trabeculares, que são musculares. Estas, sim, são as que mais se fecham espontaneamente, exceto quando elas vêm em queijo suíço, né? São várias. E nós temos que lembrar também das CIVs duplamente relacionadas. Enfim, a CIV é um diagnóstico, assim, é uma patologia muito frequente que a gente se depara no dia a dia. O diagnóstico deve ser intraútero, e mesmo intraútero é um grande desafio, às vezes, você dar um diagnóstico de CIV, porque você tem que horizontalizar o septo interventricular. E eu diria que a análise do septo interventricular no eco transtorácico é essencial. Naquele corte que a gente faz, o paraesternal, eixo curto, você tem que referir como é que está esse septo, porque normalmente ele deve ser côncavo, né? Ele deve ser côncavo para o ventrículo esquerdo, mas ele pode vir retificado ou convexo. No caso dessa menina, me pareceu que ele está retificado, né? Então, ele auxilia muito naqueles outros dados acessórios para a gente tomar conduta, porque que eu saiba, CIV, essa é uma paciente que está complicada com hipertensão pulmonar, que fez TEP, insuficiência cardíaca, paciente que vai voltar para o interior com condição socioeconômica precária, tem que se considerar uma coisa chamada indicação social na conduta desse caso. Eu lembro que a gente sempre falou em indicação social. O que é indicação social? É aquele paciente pobre, sem condição, que vai voltar para o seu hábitat. Então, se a gente puder resolver esse caso, resolver definitivamente, porque me pareceu que, além da CIV, que é pequena, tem a hipertensão pulmonar, tem a vegetação da tricúspide, com provável ruptura de cordoalha do folheto septal da tricúspide, isso foi dito, né? Então, Síncope. Eu acho que Geodete caiu novamente, né? Caiu novamente, não, caiu também. Bem, e aí? Marcelo, eu acho que depois avisa a Jodete, e depois, se você quiser. Vamos passar a palavra aí para o Marcel. Marcel, bem-vindo à nossa reunião, viu? E é um prazer grande você estar aqui com a gente. E aí? Boa noite, professor. Estou aqui um pouquinho no escuro porque eu estou dentro do carro. Então, tem muita coisa para discutir no caso dessa paciente, né? Um caso que dá muito pano para manga, tá? Assim, em relação às dúvidas que Camila colocou aí, né? Qual a causa da hipertensão pulmonar dessa paciente? Eu concordo com a professora Geodete, assim, realmente é uma CIV pequena, não aparenta ser a causa da hipertensão pulmonar dela, tá? Porque quando ela colocou a imagem, quando a Camila colocou a imagem da angiotomografia, infelizmente ela não colocou a gravação da imagem com contraste. Então, da forma como foi descrito aí, é um TEP segmentado, de lobos inferiores e tal, pareceu ser, assim... Ô, professora, boa noite. Marcelo, desculpa. Pareceu ser... Não, tudo bem. Desculpe, viu, gente? É que entrou uma outra ligação e caiu tudo aqui, mas enfim. Marcelo está falando sobre hipertensão, né? Isso. Então, assim, quando... Você fala, se precisar. Você viu se for necessário. Quando nós somos chamados para avaliar essa paciente, a primeira coisa que eu perguntei, quando me contaram a história dela, foi onde está a angiotomo. Porque a primeira coisa que eu suspeitei quando eu vi o ecocardiograma dela foi que ela realmente tivesse feito uma embolia pulmonar. E, assim, vendo as imagens do angiotomo dela, você percebe assim, não foi um TEP pequeno, não era uma embolia pulmonar pequena, assim, você tinha vários segmentos pulmonares comprometidos, né? A gente sabe que a angiotomografia, ela vai perdendo um pouco a sensibilidade diagnóstica dela com o passar do tempo depois do evento inicial. Então, se o paciente tem um TEP hoje,
e eu faço angiotomo depois de 15 dias, depois de um mês, então eu perco um pouco de sensibilidade com o exame. Então ela já tinha até, inclusive, algumas lesões que já tinham aspectos de cronificação, já estavam mais aderidas à parede do vaso, já tinham algumas lesões, assim, que já sugeriam que era um TEP já em evolução, né? Assim, daí agora dizer se esse TEP em evolução, se ele vai cronificar, e quando a gente fala cronificar, é entender que você vai, ao invés de dissolver esse coágulo através do sistema fibrinolítico intrínseco, né, do seu organismo, esse coágulo ele vai ser organizado, vai se transformar numa massa amarela, num tecido amarelado que fica aderido à parede do vaso. Então, isso é o TEP crônico, né? Não é um paciente que fica tendo múltiplos TEPs, múltiplas embolias em sucessão. Ele tem uma embolia pulmonar e, a partir dessa embolia, ele vai ter a formação dessa massa, desse tecido organizado que tem uma ação obstrutiva, tá? Então, uma coisa que nós discutimos na ocasião foi justamente isso, assim, é uma embolia pulmonar que parecia já estar evoluindo com sinais de cronificação, porém, como a paciente não tinha esse período aí de 3 meses de anticoagulação, como a Camila referiu, a gente não tem como dizer o quanto de hipertensão pulmonar ela iria manter, ou se isso poderia eventualmente desaparecer com o passar do tempo, tá? Então, ficou definido que essa paciente fosse encaminhada para o ambulatório da pneumologia posteriormente para que fosse avaliada depois dos 3 meses de anticoagulação se havia tido alguma mudança em relação o padrão aí de câmaras direitas. Em relação à apresentação de Camila, assim, você foi muito bem, você revisou bastante coisa. Tem alguns conceitos, assim, algumas questões conceituais que eu acho que eu precisaria comentar. Tá? Uma coisa que você falou, assim, eu não sei se a gente não sabe se foi uma vegetação que embolizou ou se foi uma embolia realmente por um trombo, tá? No caso dessa paciente, a gente sabe que foi uma embolia por um trombo. Assim, a embolização séptica, ela tem um aspecto tomográfico muito diferenciado. Então, o que você vai fazer, o padrão da embolia séptica são lesões opacidades regulares, arredondadas, nodulares, que escavam, né? Então, não vai ter esse aspecto que você tem na angiotomografia dela, que é falha de enchimento por trombo mesmo, certo? Então, com certeza absoluta, ela teve embolia pulmonar por trombo, não foi uma embolização séptica, não foi uma embolização de um êmbolo séptico, tá? Outra coisa que você coloca assim, será que a insuficiência tricúspide provocou a embolia pulmonar? A embolia pulmonar não, a insuficiência tricúspide provocou a hipertensão pulmonar. Então, isso é uma coisa que, na realidade, a gente não vê, tá? A insuficiência tricúspide como causa de hipertensão pulmonar. Insuficiência tricúspide você vai ter como uma consequência, né? Assim, uma coisa que eu aprendi com os professores, principalmente com o professor Souza, né? As válvulas cardíacas, elas são como represas, né? Elas estão ali para a gente segurar a pressão das câmaras cardíacas, das cavidades cardíacas, e evitar o refluxo aí para as cavidades anteriores. E quando você tem um paciente com hipertensão pulmonar, o que vai acontecer? Na realidade, o contrário. Você tem um aumento na resistência da circulação pulmonar, né? Uma circulação onde normalmente você vai ter resistência baixa, porque você necessita ter o sangue circulando através de capilares muito finos, e você precisa que esses capilares não tenham massa muscular para que você consiga ter troca gasosa adequada, né? E aí, de repente, você começa a ter algum fator, alguma situação que leva ao aumento dessa resistência dessa circulação. A partir do momento que a resistência aumenta, o ventrículo direito vai acabar sofrendo uma pressão maior e vai ser o aumento dessa pressão que vai levar à insuficiência tricúspide. A represa não aguenta a pressão alta porque
a válvula tricúspide ela tá preparada, ela existe para trabalhar sob um regime de pressão baixo. Então, quando você coloca um regime de pressão muito alto, aí essa válvula não suporta, não tolera, e aí você vai ter o refluxo. Então, a disfunção da válvula tricúspide ela vai ser uma consequência da hipertensão pulmonar na realidade. E é por isso que a gente consegue estimar a pressão da artéria pulmonar através da medida da velocidade de regurgitação tricúspide. Né? Essa paciente, o que acabou ficando definido foi que quando ela retornasse no ambulatório, nós iríamos avaliar se existia ainda realmente algum sinal de hipertensão pulmonar, certo? Caso exista, nossa ideia seria que ela fizesse uma cintilografia de inalação-perfusão. A partir da cintilografia, identificando que realmente assim se conservam os defeitos perfusionais no pulmão, a ideia seria discutir a possibilidade de tromboendarterectomia para essa paciente realmente. Tá? Estava na pendência a resolução das outras questões em relação a o que era, se era vegetação, se era trombo, o que é que existia no ventrículo direito, mas eu não cheguei a pegar aí o resultado desse eco posterior, que identificou que as vegetações tinham diminuído, tá? Então, nossa programação até o momento é essa. Perfeito. Ô Marcelo, só uma dúvida. Eu vi que ela teve positivo, foi positivo para a Covid. Então, você levantou a possibilidade também de ter, como nós descrevemos até aqui, por exemplo, trombose pulmonar pela Covid também? Com certeza, professor. Mas como esse teste para a Covid dela veio num contexto depois, né? Foi quando ela porque ela começou no hospital de Lagarto, depois foi transferida para o HU, e aí durante a internação no HU foi que ela fez um episódio de febre e tal, e aí foi que decidiram fazer o PCR que veio positivo. E realmente, nesse período, alguns pacientes lá no hospital tiveram PCR positivo. Pareceu que foi alguma coisa de transmissão dentro da unidade mesmo. Tá? Então, não acredito que tenha sido a origem do caso dela, não. Certo, perfeito. E aí, Lauro e Augusto. Lauro. O pessoal, Souza, todos, eu quero parabenizar a Camila pela excelente apresentação. E esse é um caso que exige muito do médico o raciocínio clínico. Eu acho que o grande lance desse caso é você saber o HP, o porquê do HP. Eu concordo plenamente com o Geodete, não é hiperfluxo pulmonar, desenvolvendo resistência vascular, porque uma CV com essa dimensão não faria isso. Concordo plenamente com o Marcel. Essa paciente vem embolizando, a meu ver, fazendo TEP, e ela também tinha, provavelmente, com certeza, endocardite, porque ela tinha uma massa, né, e respondeu que a massa regrediu bem, diminuiu com o uso da oxacilina com a genta. Então, é o seguinte, é um caso interessante, e eu concordo plenamente com o Geodete, que a causa do HP não é hiperfluxo pulmonar, e concordo também muito bem com o Marcel, que eu acho que ela realmente são embolizações que fez esse quadro de hipertensão pulmonar. Ok, Zé Augusto. Eu queria só depois ouvir realmente sobre a opinião de Jodete. Eu acho que o Marcel já deixou mais ou menos trilhado como é que a pneumologia pensa, né? Fazer uma conduta expectante até passar 3 meses e ver como é que essa hipertensão pulmonar vai se comportar e qual é a visão de Jodete. Mas só para colocar 2 coisas, assim, que eu também acompanhei esse paciente lá no HU, eu acho que o que Camila quis dizer naquela questão da insuficiência tricúspide foi que o raciocínio dela clínico e do grupo foi: eu não posso explicar essa hipertensão pulmonar só por uma insuficiência tricúspide. Então, foi por aí que, assim, a gente concordou totalmente com a indicação da angiotomo. Insuficiência tricúspide não tem como dar hipertensão pulmonar. Então, não é explicando
a hipertensão pulmonar como causa da insuficiência tricúspide. É que eu não posso explicar a hipertensão com esse... Quer dizer, eu não posso aceitar o diagnóstico único de insuficiência tricúspide como causando a hipertensão pulmonar. E o outro ponto é que, assim, se a gente for como o Lauro gosta pela clínica, essa paciente teve, de fato, uma assimetria de edema de membros inferiores. Isso eu conversei pessoalmente com essa paciente e ela contou, olha, eu tive um edema, uma perna, uma panturrilha dolorida e um edema maior de uma perna do que a outra. Eu fiz o ROMAS dela, o ROMAS deu positivo e seguramente aquilo que Marcelo falou, o duplex foi feito alguns dias depois, a sensibilidade vai perdendo. Mas provavelmente o que ela tinha ali era um trombo que saiu da perna, no meu entender, ela tinha um trombo que saiu da perna e que corrobora, né, com o diagnóstico dessa síndrome trombofílica, que é a síndrome do antifosfolípido. Então, acho que esse caso está muito bem documentado, acho que tem aqui pessoal que participou, né, a gente tem, não sei se ele ainda está aqui, Dorival está aqui, que é o interno, que participou, fez a revisão do caso, acho que o Marcelo conduziu muito bem dessa parte da pneumo, acho que a cardio precisa talvez dar um parecer, se a gente vai mexer ou não. A minha impressão é a mesma de vocês, a impressão de todos nós, que a CV é muito pequena, a CV tipo Roger, aquele soprão, um frêmito 6, você tira o estetoscópio, Lauro, e você consegue continuar ouvindo o sopro, mas ela provavelmente causa pouca alteração hemodinâmica, sobretudo para pensar que ela seria responsável por essa hipertensão pulmonar, eu acho que seria uma hipótese pouco provável. Exatamente. Não ficar impressionado com o grau do sopro ou frêmito, achando que você tem mais hiperfluxo. Você vê pequeno, você vai realmente dar... Não é isso, Gilder? Isso. O Guto, gostei do seu raciocínio, porque, de hipótese alguma, eu não vejo fisiologicamente uma insuficiência tricúspide levar a HP. Agora, um HP importante pode levar a insuficiência tricúspide, é isso? Sim. Gilder? Na hora que ela se expressou, que ficou... É que a gente quis colocar o seguinte, como é que a gente vai explicar essa insuficiência tricúspide? HP não explica. Aí, talvez, na hora dela falar, parecia que a gente estava querendo explicar, mas não foi isso, Camila? Isso. O Guto, você não acha que essa paciente tinha endocardite também, não? Não. Eu tenho que pensar em uma causa. Eu acho que só a SAF justifica, né? Eu acho que o Marcelo colocou muito bem. Eu tive alguns pacientes com endocardite de marca-passo, cabo direito, e eles vão fazendo um infiltrado, vão cavitando, vão fazendo um quadro mais pneumônico, né? No bilateral e mais insidioso. Exatamente. A gente teve aqui também, né, Souza, aquela paciente que ia até operar, que foi uma tentativa de suicídio por soda cáustica, que ficou com endocardite por acesso profundo. Eu acho que a SAF e a embolia de pulmão, TVP e embolia de pulmão explica bem o quadro dela. Não explica muito esse quadro de anemia grave, né? A gente ficou com algumas coisas ainda um pouco esquisitas, né? Será que não foi pelo processo infeccioso? Aí pode, mas foi muito grave. E o FAN foi negativo. Eles não fecharam o diagnóstico total de lúpus, né, Camila? Isso. Ficou só com uma síndrome antifosfolípida. Mas, olha, obrigado, Marcelo, pela sua participação. Espero que você nos brinde aí com a revisão de hipertensão pulmonar, que é um assunto muito caro para a cardiologia, muito importante. Nós já convidamos o Marcelo para fazer isso antes, então ele reforça o convite, Marcelo. Olha, nós temos ainda para falar de Vitor Vale. Viu, Marcelo? Quando você quiser. Seu colega aí, Vitor. A gente dá uma sua apresentação aqui, ok? Com certeza, professor. Só vocês combinarem que eu estou a posto. Pronto, eu já vou pedir a nossa secretária para entrar em contato com você para programar o dia. Está gravado o seu sim, viu? Está gravado, Mas, olha, nós temos ainda Vitor Vale. É um assunto importantíssimo. Bem, eu vou só rapidinho dar a opinião que Guto me pediu. Antes de mais nada, eu devo confessar, parabenizar a Camila. Eu tive contato com ela esse final de semana. E, assim, a menina bastante determinada, né? Perfeccionista, enfim.
E muito bem, ela se dedicou muito a esse tema. Parabéns, viu, Camila? Obrigada. Você preparou uma aula excelente e um tema complexo, porque, afinal de contas, a gente não está falando só de uma CIV, nós estamos falando de um caso complexo de associações, né? E aí, Guto, vem o questionamento, será que essa tricúspide também não tinha vegetação, porque foi relatado uma ruptura de corda tendínea do folheto septal da tricúspide. E aí, no meu ponto de vista, muda a conduta da cardio. Uma coisa é você deixar passar uma CIV de 4 milímetros, embora, no meu ponto de vista, vai ser um fator de risco para a paciente, já que ela é uma paciente lúpica que fez tromboembolismo pulmonar e que voltará a fazer, certamente, se não tiver uma condição, né? Um tratamento, um acompanhamento. Então, a gente tem que considerar se essa tricúspide, ela de fato estiver comprometida, com ruptura de cordoalha, eu acho que esfriar esse processo é o bom senso, melhorar, tratar esse pulmão, baixar essa hipertensão pulmonar, e aí vem o uso das medicações. Infelizmente, a gente só dispõe pelo SUS do sildenafila, né? É o que a gente tem usado, o Bozetan não é acessível aos nossos pacientes, mas, enfim, se houver ruptura de fato dessa válvula tricúspide e essa CIV perimembranosa, embora pequena, então a conduta também seria baixar essa pressão pulmonar o máximo que se conseguir, porque ela está com quase 70 de pressão pulmonar, pressão sistólica, e realmente considerar uma plastia nessa válvula tricúspide e aproveitar e dar uma suturada nessa CIV. Porque uma CIV de 4 milímetros, o cirurgião pode realmente fazer uma rafia ali e não precisar colocar um enxerto de pericárdio de boi, né? Então, para se retirar dela fatores de risco, que ela tem um aumento, ela não tem um aumento da morbidade. Bem, seria uma coisa... Só dois segundos. Como é uma doença trombofílica, só lembrando, a indicação de fechar uma CIV com a ideia de prevenção de endocardite é 2B nesse guidelines de cardiopatia congênita no adulto. É 2B, não é 2A, não é 1, mas pode ser considerada, concordo. Sobretudo se tiver insuficiência tricúspide importante, né? Porque hoje também a válvula tricúspide voltaram a se interessar muito nela, sobretudo para procedimento, pensando quando a única patologia é tricúspide, né? Não quando é concomitante a mitral, etc. Mas vamos ver junto, Jodete. Ela vai para o meu ambulatório, vai para o de Marcel e vai para a cardio, vai passar lá também, e a gente aí vê junto para tomar a decisão, viu? Eu acho que a conduta passa pela válvula. Você assume aí a conduta da cardiologia. Ok. Eu vou precisar sair ver um paciente aqui. Ok, beleza. Eu acho que tem Vitor. É Vitor, quem é que está na fila? Vitor, Rodrigo. Quem está na fila aí, Souza? Guto. Vai lá, Vitor. Raquel. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a Camila aí pela excelente explanação. Agradecer os comentários do Marcel, que é meu colega de turma. Uma turma muito boa, né, Marcel? Obrigado aí pelos comentários. Eu queria acrescentar duas coisas. Uma, a doutora Jodete acabou de falar. É o mesmo raciocínio que eu tenho. Se essa paciente ficou com dano permanente na válvula tricúspide, seja lá causado por endocardite ou um trombo ou qualquer coisa, essa paciente é uma candidata cirúrgica, né, num centro, idealmente, com experiência em plastia, né? Trocar uma válvula tricúspide com 90 anos seria muito ruim para a vida dela, mas um centro com experiência em plastia e dar uma suturada na CIV, eu concordo. Então, se ficou um dano permanente, mesmo que a gente trate a hipertensão pulmonar, se ela tem uma ruptura de cordoalha, isso daí não vai se desromper, digamos assim, né? Então, isso é uma alteração cirúrgica, sem dúvida, com 19 anos. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre o papel do cateterismo cardíaco de câmaras direitas, né, no diagnóstico da hipertensão pulmonar, que, na minha opinião, como hemodinamicista, eu acho que é uma coisa muito subutilizada, né? A gente vê muito pouco essa indicação e não é infrequente a gente haver uma discordância muito grande, né, dos achados ecocardiográficos com as medidas diretas da pressão pulmonar. Às vezes para mais, às vezes para menos.
né? Isso desde a época de INCOR, quando a gente fazia cateterismo para transplante, né? A gente pegava pressões pulmonares altíssimas no eco, e quando ia ver lá se era contraindicado o transplante, a pressão média de artéria pulmonar estava em 15, estava em 16, enfim. E aqui, para hipertensão pulmonar primária, seja pré ou pós-capilar, e esse diagnóstico diferencial a gente faz na hemodinâmica, a gente vê muita discordância, né? Várias vezes, inclusive, mudando a conduta daquele paciente, né? Se vai ou não indicar uma medicação, se ele é ou não candidato à cirurgia, né? Muitas vezes a gente até contraindica uma cirurgia, né, por uma hipertensão pulmonar grave no eco, mas às vezes na hemodinâmica não é tão grave assim, né? Então, é o papel do cateterismo direito, um cateterismo com chance de complicações baixíssimas, procedimento venoso, né, mas que tem que ser mais lembrado. Era isso que eu queria acrescentar. Beleza, Vitão. Eu não sei a ordem, mas acho que Marcel quer falar de novo, tem Rodrigo e tem Raquel. Se tiver mais alguém, por favor, que eu só estou enxergando esses. Quem que começa? Posso falar? Pode, Raquel. Ladies first. Marcelo, eu vou deixar você por último, que você fecha a reunião, viu, Marcelo? Se você puder esperar, você fecha. Vamos lá, Raquel. Então, Zé Augusto e todos, o que me chamou muito a atenção nesse caso, que eu acompanhei parcialmente, foi a resolução muito rápida das imagens que a gente viu na válvula tricúspide e no VD. Eu fiquei impressionada porque eu vi o primeiro eco transtorácico e esofágico, e eram imagens muito grandes, realmente. Quando a gente colocou o transdutor na paciente, só via um negócio se mexendo lá no VD. E quando eu vi que num eco, que eu não sei em quanto tempo após foi feito, e que não tinha imagem nenhuma, eu falei, nossa, porque na endocardite infecciosa, por exemplo, a gente sabe que a resolução da imagem não tem correlação com a resposta ao tratamento ou não. Na Liebman-Sachs, a gente sabe muito menos o tempo que vai passar para a imagem sumir. Mas nesse paciente, a imagem de repente desapareceu. E eu posso falar que desapareceu porque se vocês virem a imagem no eco inicial e depois nesse eco que foi citado que não tinha mais imagem, realmente a gente pode falar não tinha, porque só restaram umas coisinhas móveis muito pequenas. Então, quando eu soube hoje, pelo caso clínico, na apresentação, que ela tinha feito uma embolia, eu falei, nossa, então aquela imagem se desprendeu, soltou, e a causa da embolia foi realmente o desprendimento daquela massa, tanto da tricúspide quanto do VD. Então, era isso que eu queria relatar para vocês, que eu que vi a imagem nos 2 primeiros ecos, e depois, quando sumiu, que eu fui olhar o eco e falei, nossa, sumiu, eu não fiz o eco não, mas eu acompanhei as imagens, porque eu me interessei pelo caso. Então, me chamou a atenção essa sumida da imagem e o fato agora de estar sabendo hoje que ela fez a embolia. Obrigado, Raquel. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Rodrigo? Boa noite, pessoal. Está ouvindo aí? Beleza. Beleza. Bom, Camila, obrigado aí pela apresentação. Parabéns. Eu queria... É um caso muito complexo, né, como o pessoal já disse. Agora, a sensação que eu tenho é que lúpus pode até justificar tudo que aconteceu, uma doença sistêmica, complexa, várias formas de apresentação, porque eu não sei como é que está, não sei se vocês conversaram com algum reumatologista, mas atualmente como é que estão os critérios de diagnóstico para lúpus? Camila. Todas essas doenças são doenças tão complexas, não sei se você chegou a ver isso, Camila. E eu tinha, depois que você respondeu, eu tinha um comentário cardiológico aí. Professor, o lúpus foi descartado, porque nos últimos critérios, quando tem FAM não reagente, ele é descartado. Mesmo que tenha uma clínica, né, compatível, se tem FAM negativo é não reagente, ou não reagente é negativo. Então, isso foi discutido, essa paciente foi avaliada, sim, pela reumatologia. Está em acompanhamento com a reumatologia. Foi positivo para a SAF, que deu porque assim, o critério de SAF ele tem que, os marcadores têm que ser repetidos, né? Depois de alguns meses, porque ela está anticoagulada agora com Marevan.
Então, ela tem uma trombose e ela tem os marcadores. Então, ela fechou, ela está com um diagnóstico de SAF provável. Mas lúpus está descartado. O estranho para ser só SAF eu não sei se SAF tem hepatosplenomegalia, anemia hemolítica, com a provável nefrite associada. Eu não sei, é uma doença sistêmica que eu não sei se é só SAF. Eu acho que seria interessante esse caso aí ser rediscutido com o pessoal da Reumato, enfim, alguém que gosta, se interessa profundamente por clínica médica. Esse caso é bem complexo, porque já precisa de um diagnóstico, né? Mais hora, menos hora, a sensação que eu tenho. Quanto à questão do coração, eu tenho uma visão parecida com a da Geodete e eu queria fazer um comentário. É o seguinte, é provável que o momento que a paciente estava, no estado hiperdinâmico, uma doença aguda, trombo, etc. e tal, que essas medidas, até ecocardiográficas, não possam ser levadas adiante como uma resposta definitiva, né? Então, acho que é natural pensar que você tem que esfriar o processo, repetir esse QPQS, etc. Mas, a despeito disso, pelo que eu pude ver, ela já tem um ventrículo esquerdo um pouco aumentado. Isso já pode ser uma sobrecarga de volume nesses anos todos aí desse CIV, e por que não dizer que pode ter também um hiperfluxo pulmonar, ainda que progressivo, de pequena monta, que vai ajudando a ter hipertensão pulmonar. Em outras palavras, eu acho que vale, no futuro, com a situação clínica mais sob controle, repetir tudo isso aí do ponto de vista cardiovascular. É isso. Beleza, Rodrigo. Ótimo. Marcelo, vou passar para você e aí você fecha aí a nossa reunião, viu? Muito obrigado pela sua presença e por você colaborar aí, contribuindo com o seu conhecimento. Marcelo? Boa noite, doutor. Assim, que honra, né, encerrar a reunião. Vamos lá. Primeiro, responder aí ao comentário do Vitor, né? Realmente, Vitor, nossa turma boa. Mas o que eu queria comentar em relação ao cateterismo cardíaco de câmaras direitas, assim, realmente é uma coisa que desde que eu voltei da residência, nós começamos a trabalhar no hospital universitário, assim, em prol de desenvolver um serviço de circulação pulmonar, é uma coisa que nós temos sentido muita falta, assim, tanto do suporte da hemodinâmica, quanto o acesso, né, dos pacientes pelo SUS, né? Então é uma coisa que o paciente sofre, demora, se for do interior, aí é que vai ser difícil mesmo, é uma dificuldade muito grande. Às vezes, assim, ainda tem questões que vão além disso, assim, você faz a solicitação do exame, o pedido do exame não vai, então quando o paciente chega na hemodinâmica para fazer o exame, às vezes o colega não sabe nem o porquê que o exame foi solicitado, então já aconteceu de chegar paciente com CAT de coronária depois de um pedido de CAT de direita, então assim, é muito complexo o problema, é um problema que, assim, envolve o poder público entender a importância de hipertensão pulmonar, que é uma doença grave, uma condição que precisa ser melhor vista, né? Em relação à fala da doutora Geodete, doutora, hoje, assim, para nossa felicidade, graças a Deus, a gente já tem um arsenal terapêutico um pouquinho melhor, tá? Então, no SUS, além do sildenafil, nós também estamos conseguindo tanto a bozentana quanto a ambrizentana. Assim, eu tenho prescrito com frequência um pouquinho maior a ambrizentana, mais pela comodidade posológica, por assim, ter menos reação adversa em relação à parte hepática mesmo, os exames de função hepática, mas assim, tá disponível, a gente tem acho que 1 ou 2 pacientes usando bozentana, a grande maioria usa ambrizentana, e nós temos disponível também já a iloprosta, né? Iloprosta, que seria a terceira classe de tratamento para HP, né? Então, hoje a gente consegue fazer terapia combinada tripla, né? Temos, eu acho que 4 pacientes em uso no ambulatório de circulação pulmonar, né? Não foi algo fácil a gente chegar até aqui, então foi algo que necessitou de muita briga, a gente precisou que os pacientes se organizassem e brigassem com a secretaria,
Então, as coisas aos poucos foram andando, saiu alguma coisa. Hoje, na Coniteia, que está em discussão a aprovação do Selexipag para tratamento de hipertensão pulmonar, temos alguns pacientes, temos inclusive conversa na secretaria de que talvez ele seria absorvido para tratamento aqui também, que seria uma coisa ótima para esses pacientes que já estão em tratamento com terceira classe de droga, né? Você pensar em deixar de usar uma medicação que é inalatória, o paciente precisa fazer nebulização com uma ampola 6 vezes ao dia, você passar para um comprimido que você pode tomar 3 vezes ao dia, seria uma coisa, assim, excelente. Então, são coisas que a gente está lutando, está brigando, tem muita coisa ainda de arsenal terapêutico que precisa melhorar, não só em relação ao cateterismo, acesso a BNP e NT-proBNP, que para hipertensão pulmonar é fundamental para você acompanhar a evolução dos pacientes, né? Hoje, para você definir como que você acompanha um paciente com hipertensão pulmonar, qual manejo que você vai dar para esse paciente, você precisa fazer uma estratificação de risco multimodal, né, que envolve variáveis funcionais, entre elas o BNP, envolve variáveis hemodinâmicas, variáveis clínicas como classe funcional, sintomas de IC, presença de síncope. Então, tudo isso a gente procura avaliar a cada 4 meses, quando os pacientes retornam no ambulatório, a cada 4 meses, pelo menos, classe funcional, teste de caminhada, BNP, são esses 3 parâmetros que nós temos tentado fazer, tá? E quando, a partir da análise dos parâmetros, esse paciente ele é classificado como um paciente de risco moderado ou alto, risco intermediário alto, nós já aumentamos, né, a terapia dele. Então, é uma coisa que tem sido feita, tentado se fazer, né, de uma forma mais padronizada, mais organizada, como é orientado nos guidelines internacionais, assim, desde tanto do Consenso Europeu de 2015, quanto o simpósio de início de 2016, inclusive esses critérios hemodinâmicos que Camila colocou, mudou tem 2 dias. Na verdade, Camila, já mudou tem 6 anos, né, que foi 2016, esse simpósio de início, só que só foi absorvido aqui no consenso brasileiro agora, tá? Mas já tem um tempinho que a gente tem discutido isso e assim, tem muita coisa. Hipertensão pulmonar é muita coisa que a gente tem para discutir, para trazer para vocês mesmo. Eu, assim, me sinto lisonjeado pelo convite de poder, mais adiante, a gente conseguir trazer essas informações para vocês. Ótimo. Marcel, beleza. Obrigado. A gente te espera, então, breve, você apresentando isso para a gente, né? Alguém quer... Vou terminar aqui, porque eu deixei a palavra aí para o Marcel terminar, então, até logo vocês. Jodete, quer falar, Jodete? Não, quero agradecer e parabenizar Marcel. A gente precisa saber esse caminho para conseguir medicação para hipertensão pulmonar para os nossos cardiopatas, né? Ótimo. Marcel. Professor. Então tá bom. Consegue. Agora tá mais tranquilo. Aí. Foi muito bem-vindo. Beleza. Tchau, vocês. Tchau. Um abraço. Obrigado. Parabéns, Camila. Obrigada. Tchau, boa noite, pessoal.